Bom dia. Que a paz de Deus e a comunhão do Espírito Santo continue conosco. Amém. É um motivo de alegria para mim, um privilégio poder estar aqui de volta à Igreja de Lisboa e a oportunidade que Deus concede de poder compartilhar a palavra dele com todos vocês. Sei que vocês estão aqui hoje na casa de Deus, estão felizes também por aqui estar e tem essa certeza, não há outro lugar melhor do que esse onde você poderia estar no dia de hoje, aos pés do Salvador. É uma oportunidade fantástica essa, você poder vir à igreja e ouvir a palavra de Deus, congratular um com os outros, é uma alegria muito grande, né? Então louvado seja Deus, porque trouxe todos nós aqui nessa manhã. Amém. Eu gostaria, diante de nós continuarmos, de começarmos, de só fazer mais uma daquelas chamadas de atenção que eu gosto sempre de fazer. Chamar a atenção de todos vocês, para que possa desprender agora a mente de vocês de tudo que está na sua mente agora. Esvazie ela. Faça um exercício. Esvazie a mente. Não deixe subir à sua mente pensamentos que vai atrapalhar a boa compreensão da palavra de Deus. Deixe de lado o telemóvel, deixe de lado o vizinho. Eu acredito que quem quis lá fora beber uma água, fazer alguma coisa já fez, se não o fez, segura um pouquinho, Deus vai te dar graça para você conseguir ficar sentado em silêncio e permitir que o Espírito Santo fale ao seu coração. O Espírito Santo fala conosco, né? Através da nossa mente. E se ela estiver ocupada, nós vamos aqui perder a oportunidade, vamos perder o fio da meada, não vamos compreender a leitura da palavra de Deus. Então deixe o Espírito Santo falar ao seu coração nessa manhã. Amém? Eu gostaria que todos, aqueles que têm a Bíblia, que pudessem abrir. Nós vamos ler com os versos. Possa ser que a sua tradução é um pouquinho diferente em algumas palavras, mas o entendimento vai ser o mesmo. Então abra as vossas Bíblias no livro de Efésios, no capítulo 6. Efésios capítulo 6. E vamos ler a partir do verso 11. Efésios 6, verso 11. Já acharam? Diz assim: estejam equipados com todas as armas de Deus para que possam permanecer firmes sem cair nas astutas ciladas do diabo. Pois, na verdade, o nosso combate não é contra seres humanos, mas sim contra forças malignas, contra ditaduras que atuam nas trevas, contra verdadeiros exércitos de espírito do mal que dominam nas esferas do mundo sobrenatural. Revistam-se de todas as armas de Deus para que possam resistir quando forem atacados e para que depois de terem feito tudo, continuem firmes. Mantenham-se, pois, firmes, cingidos com o cinturão da verdade e protegidos com o colete da justiça de Deus. Que os vossos pés estejam calçados com o zelo em anunciar o evangelho da paz. E, sobretudo, a fé, pois é um escudo que vos protege contra o fogo disparado pelo inimigo sobre as vossas vidas. Também vos é necessário o capacete da salvação, assim como a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem a Deus com toda perseverança, em toda ocasião, de acordo com o Espírito Santo. Sejam vigilantes no emprego persistente dessa arma da oração, apresentando também a Deus a necessidade de outros crentes. Amém? Amém. Irmãos, aqui está, vamos dizer, uma bula, uma receita de Deus para todos nós que estamos aqui nessa manhã. Para todos aqueles que acompanham através da internet. Sabe, desde o momento que você aceitou a Jesus, no momento que você decidiu vir para a igreja, você entra numa guerra. Nós estamos numa verdadeira guerra, numa batalha espiritual. E você tem que ter essa consciência. Você precisa seguir essa bula, essa recomendação da palavra de Deus. Sabe, nós estamos numa batalha espiritual e nós não podemos usar armas convencionais nessa guerra. Preste bem atenção, não podemos usar armas convencionais. Essa é uma guerra diferente, é uma batalha diferente. Nós precisamos usar armas poderosas para poder destruir as fortalezas, para poder desfazer todos os sofismas do inimigo. E quem é nosso inimigo?
Hã? Já pararam para pensar nisso? Nosso inimigo é o diabo. É o inimigo de Deus também. É o diabo. O diabo, irmãos, ele não é uma lenda, ele não é um mito, ele não é um espantalho. O diabo é um anjo caído, ele é um ser real. Preste bem atenção, ele é um ser real. O diabo, ele é assassino, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, ele é usurpador. O diabo é o nosso adversário, o diabo ele é acusador. Ele veio para matar, para destruir, para roubar, não é verdade? Ele é maligno também. E contra esse inimigo, irmãos, a nossa luta ela é contínua, não há trégua. Pense bem nisso. Contra esse inimigo a nossa luta é contínua, não há trégua. Ele não está só. Por isso que o apóstolo Paulo disse que a nossa luta não é contra quem? Não é contra carne nem sangue, mas é contra quem? Contra os principados, contra as potestades, né, das regiões tenebrosas. Contra o que mais? Contra as forças espirituais do mal. Então nós não vamos lutar aqui contra sangue, nós não vamos lutar contra gente, contra ser humano. Você não deve lutar contra ninguém da sua família, você não deve lutar, a sua guerra, a sua luta não é com ninguém da faculdade, da escola, com ninguém lá no trabalho. Quando alguém tiver procurando uma intriga com você, uma guerra, quando alguém fizer algum mal com você, você lembra disso, não, a minha luta não é com você. A minha luta não é contra a carne, contra o sangue, a minha luta é contra o quê? Os principados, as potestades, os lugares tenebrosos, contra das regiões celestiais, né? Contra o maligno, é contra essa hostes, né, de seres caídos, que todos os dias está guerreando comigo, lutando comigo, tentando que me prejudicar a vida. E ele pode estar usando, inclusive, alguém da própria família. Então, nesse momento, você pare um pouco, pense, sua luta não é contra ninguém, não é contra o irmão da igreja. Não é contra ninguém daqui, a nossa luta não é um com os outros. Não esqueça disso. Não esqueçam, a nossa luta não é um contra os outros. Nós temos um ser realmente real, um anjo caído, que é contra ele que nós devemos guerrear, porque nós estamos numa batalha, nós estamos numa guerra, irmão. Em Efésios, que nós lemos, o verso 12 diz, mais uma vez, pois na verdade o nosso combate não é contra seres humanos, mas sim contra forças malignas, contra ditaduras que atuam nas trevas, contra verdadeiros exércitos de espíritos do mal que dominam nas esferas do mundo sobrenatural. É uma guerra com o inimigo sobrenatural. E no verso anterior, 11, nós lemos, estejam equipados com todas as armas de Deus, para que possam permanecer firmes sem cair nas astutas ciladas do diabo. Irmão, cilada aqui é uma palavra grega que significa metodeia. Essa palavra vem do grego, metodeia, e ela significa uma coisa interessante, é um planejamento minucioso. É um planejamento minucioso, articulado, muito bem preparado. Então a cilada de Satanás, ela é muito bem planejada, ela é muito bem articulada, no mínimo detalhe. E depois de Deus, irmãos, ninguém mais nos conhece melhor do que o diabo. Sabe por quê? Ele anda por aí, né? Ao redor da terra, passeando por ela. Fazendo o quê? Vigiando. Ele está de olho em você, está ligado, antenado em você. Ele estuda você, ele é astuto. Ele estuda você. E a Bíblia diz, por essa razão, que o diabo, ele anda como o quê? Como leão, rugindo ao nosso redor, buscando o quê? Uma oportunidade para te causar um mal, para te prejudicar. Né? Ele sabe o seu ponto supostamente forte, que na verdade pode ser fraco. Pode ser fraco. Lembra de Pedro? Lembra de Pedro? Jesus disse para Pedro, Pedro, Satanás me pediu o quê? Para peneirar você como trigo, mas eu roguei por você. E Jesus disse, essa noite, o que acontece? Muitos que se escandalizarão comigo. Porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão o quê? Dispersas. Mas o que Pedro disse?
Não, Senhor. Hã? Não, Senhor, eu não. Eu sou forte. Eu confio em mim. Às vezes Pedro estava achando ali que ele realmente ele era uma pessoa muito forte, quem sabe, até melhor do que os outros. Contigo, Senhor, eu vou contigo para a prisão, até para a morte, se for o quê? Se for necessário, eu vou até para a morte. Pedro ele pensava ser forte. Então imagina, aquilo que você pensa que pode ser forte, supostamente forte, aí é que você pode ser fraco mesmo e cair. Então Pedro pensava que ele era forte, quem sabe melhor do que os outros, por isso que ele, não, Senhor, de maneira nenhuma, jamais eu vou te abandonar. Eu vou contigo para a prisão, eu vou contigo até a morte, não se preocupe, Senhor, comigo não. Comigo não. Irmãos, aquele que pensa, o que a Bíblia diz? Aquele que pensa está em pé, cuidado, olhe para quê? Para que não caia, não é verdade? Não confie em você. Não confie em você. Não confie na sua sabedoria. Jamais. Não confie no seu conhecimento, na sua cultura. Não confie no seu dinheiro, na sua riqueza. Não confie na sua saúde. Sabe? Não confie no seu potencial, de forma nenhuma. Sabe disso? Nós dependemos, irmãos, inteiramente da graça de Jesus para mantermos firmes em pé. Nós dependemos inteiramente, completamente da graça de Jesus. Não é de outra coisa. Então, desconfie de você. Desconfie do eu. Essa é uma batalha que nós estamos vivendo, era uma guerra. E nessa guerra você tem que estar muito bem preparado. Que você está lidando com um inimigo astuto, sabe? Que te conhece muito bem. Ele sabe muito bem. E sabe, o inimigo também ele conhece aquele chamado ponto fraco. Sabe, todos nós temos o calcanhar de Aquiles, né? Todos nós temos o calcanhar de Aquiles. E nem todos são tentados na mesma proporção, da mesma forma. Nem todos são da mesma proporção, da mesma forma. O inimigo ele tem uma artimanha, uma forma de lidar com cada um. Às vezes, coincidentemente, pode ser que ele tente da mesma forma que tenta com o outro. Mas nas suas particularidades, né, nos pormenores dessa guerra, o inimigo ele sabe onde tentar você. Ele te conhece muito bem, ele conhece. Depois de Deus, como já disse, ninguém mais conhece a gente do que ele. Às vezes, irmãos, vou ver aqui mais um pouco. Muitas vezes um é tentado na área do sexo, o outro é tentado na área do dinheiro, o outro é tentado com a vaidade, com a soberba, com a arrogância, sabe? Então, nós somos tentados em várias áreas. E o inimigo, ele conhece as coisas. Ele conhece bem as coisas. Ele patrocina muitas vezes um ambiente, sabendo da sua fraqueza, sabendo do seu ponto fraco, onde ele vai. Ele patrocina um ambiente para que você, sabe, que você pise na casca de banana e escorregue e caia. Muitas vezes nós vimos uma pessoa, um crente ali, que a gente olha para ele, aquele irmão, e você realmente, ninguém aponta o dedo, mas de repente a gente vê uma notícia triste que aquele irmão caiu, que aquele irmão desviou. Mas nós não sabíamos, só quem sabia dele era Deus, e depois o diabo, que está ali 24 horas ao pé dele, sabendo tudo, suas artimanhas estudando, é um grande psicólogo. Inclusive o diabo não sabe o que vai na nossa mente, mas ele sabe as intenções, porque você deixa transparecer pelo seu olhar, pelas suas ações, então ele sabe o que vai lá dentro. Então ele é um bom psicólogo mesmo, ele estuda direitinho. Então às vezes você vai para um determinado lugar, você está indo numa determinada direção, ele cria ali um ambiente, como já disse, uma forma de que ele sabe que você vai cair. Ele sabe que vai cair, porque esse é o objetivo dele. Ele quer que todo mundo perca. Que imagina, quem é que vai para uma batalha com o pensamento de perder? Ele não vai para essa batalha querendo perder. Ele quer ganhar. O diabo já é um perdedor, nós sabemos isso. Jesus já venceu ele lá na cruz, já esmagou a cabeça da serpente na cruz. Mas ele engana. Ele é enganador, ele se faz de forte para você para poder realmente conquistar você. Ele te ilude, né? Ele te ilude para poder conquistar você. Então, por essa razão que ele está o tempo todo, sempre atento. Por isso que nós temos, irmãos, que vigiar. Vigie, vigie. O tempo todo, sabe? Vigie o tempo todo. Entrega a sua vida a Jesus, porque ele tem muitas ciladas. Foi assim que aconteceu.
lá no episódio, Jesus, o diabo tentou Jesus por 40 dias no deserto. 40 dias. Jesus esteve no deserto, irmãos, jejuando, ficou 40 dias em jejum. E nesses 40 dias, todos os dias, Satanás tentava Jesus. Durante 40 dias, Satanás estava tentando Jesus. E a Bíblia diz lá em Lucas 4, que em um determinado momento, Satanás então o quê? Deixou ali, se afastou por um momento. Se afastou por um momento. Depois ele voltou com mais carga, com a força toda. É assim. Às vezes ele afasta um momento, daqui a pouco ele volta com mais carga. Então, devemos mesmo vigiar contra esse tipo de lutar, porque ele volta muitas vezes com uma estratégia diferente. Muitas vezes ele volta com um método diferente. Já tornou conhecido, você já conheceu, você agora está mais atento, está mais vigilante naquilo, o que ele faz? Ele se afasta um pouquinho, deixa você um pouco, daqui a pouco ele volta com uma estratégia diferente, um esquema diferente. E se você não estiver vigiando, se você não estiver policiando, se você não estiver ligado com Jesus, você vai cair. Infelizmente, é assim. Esse é o propósito dele. E aí, vamos voltar aqui, quero voltar novamente, o verso 12. Pois, na verdade, o nosso combate não é contra seres humanos. Quero lembrar para ficar bem na mente. Porque, na verdade, o nosso combate não é contra seres humanos, mas sim contra forças malignas, contra ditaduras que atuam nas trevas, contra verdadeiros exércitos de espíritos do mal que dominam nas esferas do mundo sobrenatural. E o verso 13. Revistam-se de todas as armas de Deus para que possais resistir o quê? O dia mau. E para que depois de terem feito tudo, continuem firmes. Irmãos, o texto aqui está querendo dizer que nem todos os dias são dias maus. Há um contraste aqui. Há um contraste. E para que você possa resistir o dia mau. E o que seria esse dia mau? O que seria esse dia mau? Numa guerra, um general que está comandando um pelotão, nem sempre ele ataca. Há momento que recuar e rever a estratégia se faz necessário. E naquele momento você pensa, opa, deu uma trégua, está tranquilo. Aí nessa hora você dá uma relaxada, não é isso? E você pensa assim, a vida está boa demais, só tem alegria, só tem sucesso, só tem conquistas, não me falta dinheiro, não me falta saúde, orar. Orar para quê? Está tudo muito bem, a vida está de vento em popa, não vou orar? Tá bem? Aí você começa a esquecer de Deus. Você começa a esquecer de Deus. E de repente, irmãos, vem um ataque frontal. De repente. Por quê? Porque você deixou de vigiar. Porque você confiou em você mesmo. Irmãos, a vida entra no turbilhão de angústia e de dor. E você começa então a ter o dia mau. O inimigo age de uma maneira sorrateira, de uma maneira sutil, de uma maneira invisível. E dá ordem lá, envia chumbo grosso para cima de você. E você parece que já acorda atordoado, E naquele dia, o carro bate, naquele dia você briga com a esposa, você até chuta o cachorro, É um dia mau. É um dia mau. E se você não tiver discernimento, sabe o que vai acontecer? Você vai brigar com sua mulher, vai brigar com seu marido, você vai brigar com seus filhos, você vai brigar com seus vizinhos, vai brigar com o irmão da igreja. Você vai achar tudo ruim. É um dia mau, é pressão. Mas note comigo aqui outra estratégia no verso 13. Verso 13. Revistam-se de todas as armas de Deus para que possais resistir no dia mau. E para que depois de terem feito tudo, aí tire férias. É isso? Não, irmãos. E continue o quê? Firmes. Continue firmes. Irmãos, a hora mais perigosa é depois de uma grande vitória. A hora mais perigosa é depois de uma grande vitória. Por quê? Porque às vezes é um momento que você relaxa, está tudo muito bem, mas outras lutas virão. Vai vir outras batalhas, vai vir outras lutas. Então, por isso, fique firme. Persevere. O próprio Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, o quê? Será salvo. Então persevere. O
O propósito, irmão, desse adversário é afastar você de Deus. É causar angústia e temor no seu coração. O propósito desse adversário é roubar de você a sua paz. O propósito dele, irmãos, é destruir a sua vida. Não vale a pena você ficar pensando tanto nele e nas coisas dele. Não vale. Sabe? A maior tragédia do ser humano é afastar de Deus, é se rebelar contra Deus. Porque quando você se afasta de Deus, se rebela contra Deus, você já sabe onde é que você está. Você já sabe. Deus é luz e fora de Deus só há trevas. Deus é amor e fora de Deus há ódio. Deus, irmãos, é o Deus de toda graça e fora de Deus só há desgraça. Não vale a pena. Nós estamos vivendo mesmo uma batalha espiritual ferrenha e só existe dois lados. E na sua jornada, na sua vida, você precisa decidir que lado você vai estar. Você precisa decidir que lado você está nessa jornada. Sabe, tem uma reflexão que eu acho muito interessante, outro dia eu li, que se na sua caminhada você não bater de frente com o diabo, o inimigo de Deus, tome cuidado. Isso significa que você está na mesma direção. Não dê ouvido às sugestões do inimigo, do mundo. Não dê ouvido às sugestões do mundo. Sabe por quê? A palavra de Deus diz, 1 João 5,19, sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro o quê? Está sob o controle do maligno, na minha tradução, ou jaz no maligno, como diz outra. Então o mundo inteiro está no controle do maligno. E o mundo inteiro, né, o planeta que nós estamos dizendo, nós estamos falando um sistema, a condição do mundo, as pessoas, o sistema tudo que você olha, tudo está contaminado, é o diabo que está ali. E se intrometeu em tudo, é no poder judiciário, no poder legislativo, é na parte familiar, é nas igrejas, é nas escolas, em tudo o diabo está lá. O mundo jaz no maligno, então não houve sugestões do maligno. Não tente moldar-se a este mundo com as suas propagandas. Não molde, porque o mundo está sob o controle do maligno. Em Romanos capítulo 12, verso 1, o apóstolo Paulo diz assim, não se conforme com os padrões e costumes deste mundo, mas sejam como gente diferente. Diferente. Sim, se alguém falar assim, aquele ali é um crente, aquela pessoa ali é diferente, que maravilha. É diferente do mundo? Glória a Deus por isso, sabe? Mas sejam como gente diferente através da renovação da vossa maneira de pensar. E dessa forma conhecerão o que Deus deseja que façam e verão como a sua vontade é realmente boa, agradável e perfeita. Tome posição ao lado de Jesus, ao lado desse batalha, ao lado desse general que nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu uma guerra. Esteja do lado dele, sabe? É ele que cuida de você, ele te ama, ele sara as suas enfermidades, suas feridas, ele cuida de você com carinho, quando você está triste, num dia de choro, ele te pega pelo braço, ele leva você. Jesus, ele limpa dos olhos as suas lágrimas. Jesus, ele veio a este mundo, sofreu tanto por você, sacrificou a vida dele, morreu na cruz do Calvário, pagou o preço da sua redenção. Então esteja deste lado, escolha o lado de Jesus para lutar. Não dê lugar ao diabo, às suas sugestões. Esteja atento, abra os olhos, vigie, assim como ele também é vigilante, está sempre atento para te prejudicar, você também vai estar do lado de Jesus vigilante para poder pegar ele de surpresa. Para ele, quando vir para te dar uma rasteira, uma pernada, quando ele jogar uma casca de banana, como eu disse, aí você pega aquela casca de banana, o que você faz com ela? Joga lá no lixo, né? Na recolha daqueles lixos. Qual tipo de lixo? Biológico. Pronto, joga lá. Toda esquina tem uma. E aí ele vai ficar muito chateado. Lá na frente ele vai estar lá na espera com uma capa, um feitio diferente. Mas como você está com o general, aquele que nunca perde uma batalha, ele está do seu lado, ele vai te alertar. E você não vai cair
na cilada dele. E assim vai ser um dia após outro. A vida é assim, é um dia após outro. É uma batalha após outra. É você permanecendo fiel hoje, deixa amanhã. Basta cada dia o que Jesus disse? O seu mal. Não se preocupe com amanhã. Relaxa, esteja com Jesus hoje. E Ele vai te dar graça para você vencer. Amanhã é um novo dia, com Jesus de novo, que é esse general maravilhoso, que me ama, que cuida de mim, que me quer o bem. Estou do lado dele, estou batalhando, guerreando com ele. Ele nunca perdeu uma batalha, por que medo eu vou ter? De forma nenhuma. Satanás quer colocar medo no meu coração? Comigo não. Comigo não. Estou com Jesus. E Ele tira todos os seus dramas, todos os seus medos, seus anseios. Ele tira tudo, arrebata do seu coração. Tudo aquilo que Satanás colocou, Ele tira tudo isso. E você vive em paz. Mesmo em luta, mesmo em guerra, em momento de aflição, você está em paz com Jesus. Porque você tem a certeza da sua vitória em Cristo Jesus. Sabe? O lado oposto não. O lado oposto está subordinado ao enganador, ao maior ilusionista, um falsário, um mentiroso, o pai da mentira. É isso tudo que ele é. Ele é um derrotado, ele é um fraco, um estelionatário, um usurpador, é tudo que ele é. É um acusador, somente isso. Ele não dá nada do que te oferece. Satanás não dá nada do que te oferece. Nada. O diabo, irmãos, é assim, ele te mostra uma isca apetitosa, mas não mostra o anzol da morte que está por trás. Principalmente para os jovens. Tenha muita atenção disso. Ele oferece para você prazeres, mas ele dá culpa. Sabe? Ele oferece a liberdade, mas ele escraviza. Ele oferece a felicidade, mas te dá uma vida destroçada, uma vida estragada emocionalmente. É isso que ele dá, sabe? Ele promete vida, mas ele mata. Você acha que o diabo gosta de você, que faz uma coisa boa por você? Não. Alguma vez já deixou de tramar algum mal para você? Nunca. Alguma vez o diabo já deixou de ficar furioso com você? De forma nenhuma. Isso é um fato. Isso é um fato. Irmãos, não há nada mais perigoso para você, não há nada mais perigoso para mim, não há nada mais perigoso para nós do que nós olharmos para nós assim. Eu mereço mais. Eu mereço ser feliz. Você está aqui na igreja, está aqui no caminho do Senhor e de repente você parar. Eu quero mais. Eu mereço mais. Eu já vi muitos jovens, principalmente jovens, abandonar as fileiras do general Jesus, abandonar a igreja e pensar, eu quero ser feliz, eu mereço mais. Sabe, na linguagem da parábola do filho pródigo, todo mundo aqui conhece a parábola do filho pródigo, na linguagem da parábola do filho pródigo, de repente a casa do pai fica chata, né? Aquela mesa farta já não tem mais sabor, a vida está pulsando lá fora. E a pessoa então começa a pensar que eu vou usar aquela droga que me ofereceram. Ali é que está a felicidade. É na cama do adultério que traz a felicidade. O outro pensa, não, é lá para a discoteca que eu vou ser feliz. O outro pensa, não, é com as bebidas que eu vou trazer felicidade para mim. E aí as pessoas abandonam o caminho, né? Irmãos, o diabo coloca todos esses prazeres como um banquete na sua frente, cheio de iguarias, cheio de sabores, de perfume. Mas ele não pode te dar nada. Ele é um mentiroso. Ele não vai te dar nada. Porque ele não tem nada para dar. Ele não tem nada para dar, ele está mentindo. Sabe o que ele dá? O que ele dá é a escravidão, a culpa e a morte. É isso que Satanás dá. Então pense muito bem quando você fizer a escolha. Pense diariamente em que caminho que você está andando. Porque a única coisa que ele vai te dar é isso aí. Vai escravizar você, ele vai te dar culpa, medo, vai te dar depressão e por fim a morte. É a única coisa de Satanás. Porque ele veio para isso, né? Ele veio para matar, roubar, para destruir. Essa é a função dele. Irmãos, eu lembro uma vez, eu estava numa capital do Brasil, no
no terreno da igreja tinha uma casa do pastoral e lá morava um obreiro recém-casado, jovem, casal jovem, muito promissor. Uma pessoa que você tinha prazer de conversar com ele, sabe? Ele conversava com você com aquele sorriso, sempre sorrindo. A esposa dele, aquela paz no rosto, né? Uma jovem, nem filhos eles ainda tinham. E todo mundo falava, olha, o irmão Moisés, promissor, esse vai ser um pastor de mão cheia. Ainda falava assim, um bom obreiro. Na realidade, ele estava na transição de comportor ajudado para obreiro. Ele estava sendo ainda, ele não era obreiro bíblico ainda, estava ali na transição muito novo ainda, mas tinha um futuro maravilhoso pela frente. Com uma esposa do lado, ser uma boa esposa de pastor. Poucos dias, fiquei sabendo que ela tinha abandonado ele, saído de casa, largou os caminhos do Senhor, deixou a igreja e foi para o mundo. Foi para esse banquete que Satanás apresentou para ela. Com pouco mais de um ano, eu a vi depois, ela passar no centro comercial, estava andando no centro comercial, e eu ouvi uma voz, Jetro, sabe, foi comigo? Mas aquela multidão de gente, muitos rostos a passar pela gente, não reconheci, né? E eu olhei para trás, aí ela deu um sorriso assim, ela viu que eu não estava conhecendo ainda, fulana, falou o nome dela, menina, aí dei 2 passos mais próximo dela, tá tudo bem? Aí ela assim, agora eu estou bem. E eu fiquei pensando, deixa, não vai dar tempo para a gente conversar agora, eu estava com pressa. E ela estava com uma outra pessoa, estava com uma colega de trabalho, não vou conversar com ela, dizer que está bem. Eu não sei como é que estava a vida dela, assim, a vida particular, como estava, mas estava estampado que ela não estava bem. Irmãos, com pouco mais de um ano, ela tinha um aspecto envelhecido de praticamente 10 anos. Você olhava para o semblante dela, que aquele sorriso que ela deu é um sorriso amarelo. É um sorriso que Satanás dá para todos, que de alegria, mas por dentro não é assim. É aquele sorriso do Instagram, das redes sociais, que você vê, que pessoa bonita, começa a seguir, que pessoa feliz, está sempre disposta, sempre sorrindo, mas não sabe que por dentro aquela pessoa está se matando. Quando chega a noite, aquela pessoa vira para a parede angustiada, chorando, desesperada, mas está postando que está tudo muito bem. É isso que Satanás faz. Ele é um ilusionista, ele é um falsário. E aquela mulher estava ali, aquela jovem, era tão promissora no caminho do Senhor, afastada, abandonada do caminho do Senhor, e você vê a aparência dela, que estava envelhecida praticamente 10 anos. Uma vez, eu conheci um jovem, eu tinha meus 15 anos, e tinha um jovem na faixa dos seus 20 anos, muito promissor na igreja também, tinha vindo para a igreja, uma pessoa humilde, bem vistosa, um jovem bonito, muito cobiçado pelas jovens, mas ele escolheu uma, estava namorando, estava noivo, ia casar. Mas ele não morava na minha cidade, morava no interior. Eu morava na capital, morava no interior, e quando a gente se encontrava, quando tinha conferências, assim. Eu sempre perguntava por ele, falava, irmãos, um belo dia foi um choque para a igreja toda. Houve um acidente de carro com ele e ele morreu carbonizado. Ninguém reconhecia. Só descobriram porque no choque do carro, aquelas coisas antes do carro pegar fogo, muitas coisas ficou jogado e descobriu lá um papel comprovativo de um depósito bancário, ele descobriu, enfim, até chegou até ele. Irmãos, e a notícia triste não foi a pior, não foi a morte. Eu ia falar, mas tem notícia pior do que a morte? Tem ou não tem notícia mais triste do que a morte? Qual é? Morrer sem Jesus. A morte eterna. É você morrer sem Jesus. É você saber que você não estava guerreando ao lado de Jesus. Foi isso que a igreja ficou sabendo. Porque Satanás apresentou um banquete para ele, saboroso, perfumado. Ele olhou para aquilo cheio de luz, cintilante, bonito. E ele começou, então, para ganhar dinheiro fácil, começou a traficar. E ele estava levando um carro, inclusive, fruto do roubo, de uma capital para outra, viajando de noite, que tinha menos fiscalização policial, para chegar lá, passar o carro, né, para a pessoa que já estava à espera, por um valor X. Carro roubado, estava fazendo isso. Rendeu na primeira viagem um valor, rendeu outra. E ele foi enganado por outras pessoas, deixou-se levado por outros, né, que diziam que vai ser muito bonito, isso vai ser... Mostrou para ele as vantagens que ia ser. E tal, ele deve ter pensado, né, isso não vai trazer, eu vou levar uma vez, e, enfim, ganhar um dinheiro, estou precisando, vou casar, as coisas não estão fáceis, enfim. E aí, irmãos, infelizmente, morreu nessa situação. É isso que Satanás promete. Se você deixar a batalha, se você deixar de guerrear do lado de Jesus, se você passar para o lado do inimigo de Jesus, aparentemente você vai ter muitas vantagens, você vai ser mais alegre, mais feliz, tudo cheio de luzes, maravilhoso, né? Os banquetes parece que são mais aprazíveis, né? Parece que lá todo mundo se dá bem, todo mundo está feliz, que coisa é essa?
E aqui você entra no caminho do Senhor para estar todo mundo triste. Então, é isso, irmãos, que eu falei no início. Satanás, ele é um enganador, ele é um mentiroso, o pai da mentira, ele é um falsário. Mente descaradamente. Toma a decisão do lado certo. Toma a decisão do lado certo. Não vá para a fileira do inimigo de Deus, irmãos. Venha para aqueles que estão lutando ao lado desse general que nunca perdeu uma batalha. Porque quem gosta de você é Deus. Quem leva você para frente é Deus. Quem distingue você é Deus. Quem te dá honra é Deus. Quem cuida de você é Deus. Quem faz você prosperar é Deus. Então jamais negocie seus princípios e valores. Jamais transija a sua mente iluminada pelo poder da sua palavra, da palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Jamais transija com favores. Não. Irmãos, em nome de Jesus, jamais venda a sua alma. Não faça isso. Principalmente eu falo aqui com os jovens ainda que são mais tentados, que pensam que na vida nunca vai ter um fim, nunca vai morrer, sempre está, a saúde está aí prosperando, cheio de alegria, né? Cheio de brilho a sua caminhada, e nunca vai ter um problema, uma dificuldade. Não venda a sua alma de forma nenhuma, por nada nessa vida. É o bem mais precioso, a nossa salvação, o que Jesus fez na cruz do Calvário. Agora preste atenção, para batalhar nessa guerra, para você ser um vitorioso, você precisa de 4 coisas aqui que eu queria relembrar o que nós já estudamos. 4 itens. O primeiro, precisamos da armadura de Deus. Não vá para a batalha desnudo. Não vá para a batalha sem as armas certas. Já falamos que essas aqui não são armas convencionais. Nós já falamos, já lemos. Então vá para a batalha, mas com a armadura de Deus. Segundo, nós precisamos do poder de Deus. Você não vai conseguir derrotar o inimigo, você não vai sair vitorioso nessa batalha se você não for ungido com o poder de Deus. E precisamos também da espada do Espírito, que é o quê? Precisamos da espada do Espírito, que é o quê? O que é a espada do Espírito? A palavra de Deus. Foi assim que Jesus venceu lá no deserto. Está escrito, está escrito, está escrito. Então você precisa revestir da palavra de Deus, você precisa cingir da palavra de Deus, você precisa estudar a palavra de Deus dia a dia. Não confie apenas naquelas mensagens de reflexão que você recebe, aquelas mensagens espirituais que você recebe no WhatsApp. Não confie apenas nas mensagens do sábado aqui na igreja. Não é que não confie, deixa eu mudar, não é que confie. Não fica satisfeito, né, apenas com essas mensagens. Não se alimente apenas delas, porque você precisa de nutrição dia a dia. Você precisa nutrir todo dia. Se você deixar para se nutrir apenas no sábado, então eu faço um desafio para você. Faça o alimento físico apenas no sábado também. Tenha 3 refeições. Digo mais, passa 24 horas comendo sem parar, para ver se você aguenta os outros 6 dias. Há pessoas que vão aguentar, né? Tem mais, mas olha como é que vai ser o estado dele. Não é verdade? Está fraco demais, debilitado, pode até parar no hospital. Se tiver uma doença, já então uma pré-determinação uma predisposição para uma doença, pode até morrer. Então, você precisa da palavra de Deus todos os dias. Você precisa enfrentar o diabo com o que está escrito. É assim que você enfrenta o inimigo. E 4, precisamos de oração. Precisamos de oração, irmãos. Você nunca é tão forte como quando está de joelhos. Sabe? Um cristão de joelho, ele enxerga mais longe, mais distante do que um filósofo na ponta dos pés. Sabe? Um filósofo, um grande conhecedor, na ponta dos pés, vai enxergar menos do que você se estiver de joelho. Então, ore ao Senhor. Leve uma vida de oração. Irmãos, faça esse exercício, eu imploro, faça um exercício de ter uma oração, de estar continuamente em oração com Jesus. Continuamente, porque a oração faz com que você esteja ligado com Cristo. E quando você está ligado com Cristo em oração, você não dá fuga, você não dá credibilidade para Satanás, você não dá legalidade para ele poder entrar na sua vida, porque você está com Jesus, unido com ele em oração, e você está cheio do poder. Porque nessa batalha você não consegue vencer sozinho, você já é perdido. Nós não temos como, humanamente falando, nós não ganhamos essa batalha contra Satanás. Nós não ganhamos, somos um perdedor. Você só ganha essa batalha se você estiver ligado com Jesus, se você estiver continuamente em oração, estudando a palavra dele, seguindo a Jesus.
Aí você vai ser poderoso. Essa batalha, irmãos, é real. Ela é diária. Saia daqui hoje, pelo menos com isso na sua cabeça. Se você aprendeu isso, estou vivendo uma batalha real, uma batalha diária. Não é fantasiosa, é real. O diabo, ele não é um espantalho, não é um mito, não é ilusão, ele é real. Ele é um ser que caiu do céu, um anjo caído. Põe isso na cabeça, tudo isso, vai remoendo e vai voltando o que nós falamos aqui hoje. Ele tem vários estratagemas, vários métodos, ele me conhece muito bem, abaixo de Deus, só ele é que me conhece mais. Ninguém mais me conhece a mim mais do que Satanás, tirando Deus, ninguém mais. Então ele sabe muito bem dos meus pontos supostamente fortes. E sabe o meu calcanhar de Aquiles, ele sabe aonde me derrubar, sabe aonde, em que momento que ele vai agir, que ele vai estar ali tramando, em que ambiente, em que momento que ele vai promover uma ação só para me derrubar. Então você tem que sair daqui com essas coisas, esses pontos na sua cabeça, e não esquecer. E aí você fala, não, eu preciso decidir estar ao lado de Cristo. Mas como é que eu estou ao lado de Cristo? Como é que eu provo que eu estou ao lado de Cristo? Quando eu estudo a palavra dele, quando eu me armo das armaduras de Jesus, quando eu estou em oração constantemente, estou constantemente ligado a Jesus, aí eu estou do lado dele. E quando no dia a dia eu estou sendo afligido pelo inimigo, dia a dia, eu estou sofrendo, ele está tentando-me, ele está me perturbando, e eu estou atento, vendo, isso aqui é a armação de Satanás. Aí você sabe que está no caminho certo. Mas se você estiver tranquilo na sua vida, na sua caminhada, como eu disse, tenha cuidado. Tenha cuidado. Se você não bater de frente com Satanás, o inimigo de Deus, na sua caminhada, você está na mesma direção dele. Pense nisso. Irmãos, e depois para finalizarmos, quero dizer que não tenha medo. Não tenha medo. Salmos capítulo 16, verso 8 diz: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que ele está à minha mão direita, não serei abalado. Então você não vai ser abalado, não tenha medo. Não entre em desespero, porque você tem colocado o Senhor continuamente ao seu lado direito. O Senhor está aqui, à sua direita. Ele está contigo nessa batalha. Ele é o general. E ele vai te dar força e poder para você poder vencer. Não tenha medo. Não tenha medo. O que nós precisamos entender é o seguinte. Ainda que eu passe pelo vale o quê? Da sombra da morte, não temerei mal algum. Não precisa ter medo do diabo. O que nós precisamos é fazer o que Tiago nos pede para fazermos. Tiago capítulo 4, verso 7. Vamos finalizar com esse verso. Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Amém. Que Deus nos dê a graça para isso. Amém.